morte é a única certeza da vida. A morte pode ser caracterizada como o fim da condição humana e das funções vitais, sociais e psíquicas do ser e como um dado essencial da existência humana. A morte é justamente esse fim que não tem mais começo, esse término definitivo. É a possibilidade humana que finda todas as outras. A eutanásia é definida como a conduta pela qual se traz a um paciente em estado terminal, ou portador de enfermidade incurável que esteja em sofrimento constante, uma morte rápida e sem dor. Já o suicídio é o ato de causar a própria morte de forma intencional. No Brasil, o atual Código Penal não tipifica a prática da eutanásia, no entanto, tal conduta encontra-se no art. 121, primeiro, tratando de homicídio privilegiado. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Lembrando que a pena para a prática de homicídio no Brasil tem o mínimo de 6 anos e o máximo de 20 anos de reclusão. Atualmente, a morte assistida é permitida em 4 países da Europa Ocidental: Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Suíça, na América do Norte, Canadá e em alguns estados dos Estados Unidos, como Oregon, Washington, Montana, Vermont e Califórnia, e na Colômbia, único representante da América do Sul. A morte é o fim. Atenção, esse podcast é proibido para menores de 18 anos, justamente para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, para religiosos, para pessoas sensíveis, para estaduais em geral. Ouça sua. Filhos do Cabaré. Galera, hoje a gente vai fazer algo diferente. A gente veio gravar aqui na cabeça do Sidão. Como vocês podem perceber, tem um pouco de eco, mas é normal. Então esse trecho inicial que a gente gravou aqui na cabeça do Sidão vai estar com um pouquinho de eco. Depois a gente voltou a gravar normalmente, tá certo? Falando nisso, galera, aproveitando aqui, o Sidão pediu para anunciar para vocês que ele aluga o espaço para festas, tá? Um espaço amplo aqui na cabeça dele, é bem vazia e é bem grande. Tá? Tem tudo, tem banheiro, tem tudo aqui, tá? Final de ano chegando, sem contar também que a testa dele, ele também aluga como outdoor, tá certo, pessoal? Entre em contato com a gente aqui nos comentários aqui para
ter maiores informações aí sobre o aluguel de espaço aqui do Sidão, tá bom? Curta o episódio aí. Muito obrigado. Fala, galera, boa noite. Tá com eco, ó, é igual a do seu Cleison. A gente está aqui usando o novo programa do seu Cleison. Vai ter um pouquinho de eco, talvez suma, ou talvez não. Qualquer coisa fica assim mesmo e azar de quem ouvir. E aí, Mura, tudo bom? Boa noite. Mura? Alô, sumiu o som. Boa noite. Por alguns segundos. Boa noite a todos. Bom ou não, estamos aqui mais uma semana, mais um dia reunidos. Agora sabendo que esse podcast chegando em outros países. Chegou a informação aí de que o pessoal de Macau tem escutado a gente, África do Sul, tá um grupo da Austrália também nos escutando. Então o podcast tem expandido os seus domínios geográficos. Com certeza. Amém, aleluia. Amen. Próximo passo é sair do planeta, hein? Já pensou, mano? Era igual uma época, o Tinder do Sidão achou vida em Marte. Tá ligado? De tanto que ele foi abrindo para ter contato com os outros, o raio, ele chegou a ter ele deu match com a marciana. Sem engraçadinho, né? Lembra dessa piada? Eu te zoava pra caralho. Eu acho que tinha um Tinder, e aí era tipo assim, eu não sabia que era de 10, 20. Ele calculava o raio, né? Aí eu acho que o meu chegava talvez nos anéis de Saturno. Caralho. Tamanha necessidade. E aí, Henrique, Sidão, tudo bem com vocês? Tudo certinho. Que rascão gostoso por cima. Ixi. Ixi, feriadão rolou então, hein? Ô, rapaziada, é o seguinte, o tema de hoje pode ser mórbido, e é mórbido, mas ele foi motivado hoje por um fato que foi motivado hoje. Caralho, é irritante de ficar me ouvindo, não sei como é que vocês aguentam. Isso foi motivado porque o Mura, teve que passar por uma experiência pessoal essa semana que não é muito legal, né? Ele teve que, infelizmente, sacrificar um cachorro que estava doente. E daí deu estalo para a gente conversar sobre eutanásia. Como vocês puderam observar na abertura aí, no Brasil é proibido e tudo mais. Obviamente tem não vou falar uma atenuante, mas você acaba respondendo por homicídio, né? Então, eu queria saber, vamos começar com o Murilo. Murilo, qual que é a sua opinião sobre essa questão que você passou por isso aí? Eu já passei por isso também, tive que sacrificar uma gatinha que meus rins não funcionavam mais. Isso é muito doído, machuca pra cacete. Eu não quero nem falar muito disso, eu vou chorar. Mas vamos pensar pra vida, assim. Começar a entrar assim. O que você acha, o Murilo? Você acha que deveria ser algo permitido no Brasil? Ou da forma que tá certo mesmo? Não tem que ser. Porque no Brasil é foda, é tudo a zona, né? Se você permitir isso aí, vai ser um tal de um matar o outro. Ele pediu! Entendeu? Aqui é foda. De fato, o Brasil não é para principiantes, né? Como dizia o poeta. Eu, particularmente, sempre tive opinião a favor da eutanásia. Eu acredito que a eutanásia seja uma evolução civilizacional, porque a eutanásia ela permitiria que as pessoas não cometessem suicídio, porque o suicídio ele é uma forma muito brutal de você interromper uma vida. Ela é muito brutal, ela é muito suja, ela é uma forma muito grotesca de você interromper a vida, né? Uma pessoa se joga num prédio, se joga numa ponte, se joga na frente do carro, toma um veneno,
dar um tiro na cabeça, enfim. Há métodos diversos de interromper a vida e esses métodos são muito brutais. Então eu acredito que a eutanásia seja uma forma civilizacional de você interromper a vida. Até porque chega um momento que o seu corpo, a sua mente, ela não é mais compatível com o padrão de vida que a gente conhece, né? Que envolve a felicidade, envolve também a infelicidade, envolve determinados prazeres, envolve você poder executar determinadas tarefas, você ser produtivo e assim por diante. O Brasil, obviamente, está atrasado num monte de coisa e isso daí não seria diferente e é muito provável que isso ocorra em função das questões religiosas. Então existe uma máxima no Brasil que só Deus dá vida, só Deus tira, aquela coisa toda. Eu não acredito nisso, acredito que nós temos competência para poder analisar quando a nossa vida pode ser interrompida. É bom quando a gente morre de formas ou de causas naturais, né? Chega um momento que o organismo ele não trabalha mais adequadamente e a gente morre, né? Mas há momentos que não. A gente conhece muitas doenças, o Alzheimer é uma delas, né? As demências de forma geral, em que a pessoa ela se torna praticamente incapaz de executar tarefas muito simples, né? A gente pode citar o caso, por exemplo, que aconteceu nos Estados Unidos, nos anos 80 e 90, acho que até começo dos anos 2000, que nós tínhamos lá o chamado Dr. Morte, um caso muito propagado, em que ele criou uma máquina para que as pessoas elas pudessem injetar nelas determinadas substâncias e elas morressem de forma digna, por assim dizer. E ele foi muito controverso, ele acabou por fim sendo preso, e ele pregava, apesar de ser uma pessoa controversa, eu estudei um pouquinho o caso dele, que ele era um patologista, ele não era um clínico. Mas de qualquer forma ele dizia que a ideia era dar dignidade para as pessoas ao final da vida delas. Partindo apenas desse princípio, dignidade para a morte, eu já sou a favor. Mas, ô Murilo, me permita aqui te interromper. É que no início da sua fala, me deu a impressão que você era favorável ao suicídio. Entendeu? Não, posso interromper? Eu não entendi isso também, não. Não, posso interromper? Ele é favorável ao suicídio, não. Ele quis dizer assim, ó, que a eutanásia seria apenas, vamos dizer assim, Evitar o suicídio. considerada a eutanásia a partir de que, pelo menos foi o que eu entendi, assim, na fala, que seria considerada a eutanásia se não fosse nenhum outro tipo brutal de suicídio, entendeu? Como são os outros, assim, ele relaciona a eutanásia a uma injeção letal, sendo que a pessoa, se ela teoricamente não pediu para nascer, na minha opinião, ela deveria escolher como morrer. E aí, se ela não quiser tomar a injeção, se ela preferir, eu vou me sentir melhor pulando. E outra, pulando num prédio, fazendo isso. Cada pessoa, na verdade, quando toma essa opção, no desespero, muitas vezes no desespero, ela não tem esse tempo de falar assim, eu quero acabar com o meu sofrimento de forma lenta, porque toma a opção, toma a decisão no desespero, né? Mas eu acho que assim, mesmo entre esses que podem ter um tempo melhor para pensar a respeito da sua morte, não necessariamente precisam morrer como injeção letal, eles podem escolher a forma como vão morrer. Eu acho que é isso, talvez seja isso que te confundiu um pouco. Ao final, eu confesso que eu não entendi. Da minha fala? Que as pessoas podem escolher como morrer, como eutanásia, não só, vamos dizer assim, de uma forma natural. Mas que nem, por exemplo, o Murilo relatou algumas coisas que são mais ligadas a suicídios, tipo depressão, várias outras coisas, entendeu?
E aí você pega e fala assim, não, pô, mas o cara tá deprimido, entendeu? O cara pode praticar eutanásia. E não é uma forma de eutanásia? O quê? O suicídio? É. Não. A O eutanásia... que o cara colocou é que suicídio é uma forma muito brutal, né? De acabar com a vida, né? De interromper a vida. Mas é uma eutanásia também. Pelo menos pelo sentido da palavra que eu entendo. Eu entendo a eutanásia o seguinte, cara, porra, o cara tá num estado fisiológico muito complicado. Não um estado, vamos botar assim, mental, psíquico. Vamos colocar dessa forma, assim. Sabe, coisas físicas mesmo. Porra, tá com câncer, tá judiando demais dele, entendeu? O cara, porra, já não tem tratamento, aquele cara que fala, mas não tem mais o que fazer. Sabe? Aí, porra, o cara fica à base de morfina pra não ficar com dor. Esse tipo de coisa, assim, pô, o cara se acidenta, perde, pô, grande parte do corpo, fica sobrevivendo só por aparelhos. E tem isso também, né? Muitas vezes a família mantém o cara vivo por ela, não pelo cara em si, né? Não pensa no cara, né? Tem todo decidir, né? que você falou mesmo, da pessoa ficar fica assim com aquilo de, pô, não, vai que melhora, acontece um milagre, essas coisas, né? Mas eu, cara, eu não sei, eu acho que eu acho que tem que ser para coisas muito restritas, assim. Sofrimento físico, sabe? Pô, ter doença que é degenerativa, pô, tu vai perdendo os documentos. Tu vai perdendo os documentos. Perdendo documentos desatenção. Não, é um acidente. O homem perdeu seus documentos no acidente e não quer mais viver sem seus documentos. Entendi. Eu não sei, cara, eu não sei. Eu encaro de uma certa forma, tipo assim, você mesmo falou, é amenizar o sofrimento. Agora, diferente do físico pro mental, só quem sofre, né? E aí é difícil, na minha opinião. Mas eu acho que o sofrimento mental pode ser pior que o físico. Se vocês soubessem o que acontece neste podcast, ficariam enojados. Enquanto isso, a gente vai falando mal de alguém. Falando mal dele mesmo. Ele não tem. O Murilo tem as pernas finas, né, mano? Ele é fortão em cima, mas ele tem as pernas finas. Vou falar aqui. Ele usa óculos, velho. Cara que usa óculos não bate ninguém, velho. Não adianta. Não. Esse é o bloco falando mal óculos. Vou voltar. E tinha um conhecido meu. Vou voltar só aqui. Pode falar, Gordo, desculpa. Você tá... Não, fala você tá falando. Você tá vociferando aí. Tinha um conhecido meu uma vez que ele não queria treinar na academia do Sérgio. Este trecho da conversa foi censurado pelo STF. Mano, pelo que você falou, mano, rosca direta com 40 quilos cada lado, mesmo roubando, velho. Mano, você não ergue o braço. Eu não era 40 não, viu? Era 35, ele mentiu, rapaz. Nossa, mas 35 ainda é muito. Mas a barra era fininha. No Serjão todo mundo tinha suas escapadas ali. A barra era fininha, não era tão pesada. Mas ele fazia assim, mas ladrão. Nossa, parecia que tava fazendo outro exercício. Ladrão demais. O meu máximo foi 30 kg no halter pra fazer martelo. Martelo machuca o cotovelo. Mas é bastante peso. Fez igual o Murilo, chacoalhando mais que uma árvore verde. Não, fiz travado, mas eu fiz 6 movimentos só. Vamos ver. Que dia nós treina junto, né, velho? Mas faz um ano já que Você vai pegar no martelo? Você vai pegar no martelo? Olha lá. Eu não tô falando que é esporte de viado? Já começou a ir pra viadagem, ó. Tô um pouco alcoolizado aí, galera. Ô Bruno, e aquele cara que você tava discutindo com ele hoje, do cara ser racista? Do nada. Eu tinha um cara que botou nome, filho. Racista, nazista, fascista, tudo que é isso. Não, ô Henrique, eu tô botando pilha nele desde ontem. Ele trai. Eu vi levando a zoeira, mas o cara tava puto. Eu não sou racista.
Você quer Ah, não. come negra? Ele é. O Antônio é carente, tá ligado? Ele é carente de pai e de mãe. Ele quer abraço, entendeu? Aí ele fica todo revoltadinho, falando essas paradas aí. Ele fala isso porque ele quer atenção, mano. Entendeu? Eu já falei isso pra ele. E a mulher dele é psicanalista, velho. Eu falo que, mano, não é um casamento, é um estudo de caso. Ela tem. É objeto de estudo mestrado dela. É, entendeu? É igual. Ah, o Henrique foi aluno da PAI. Eu tenho um negócio da PAI. Você foi a PAI? Da PAI. É. Não, mas eu também já recebi essa alcunha. Aí, mas é normal, todo mundo um dia vai receber. Você é mó pai. Não, mas ele tem carteirinha da PAI, velho. Carteirinha da PAI lá, um panfletinho da PAI. Normal, porque você pense que você é superdotado, que é daqueles outros. Você foi lá porque como exceção. Eu tinha que fazer o exame do autismo, mas o cara falou que é caro. Mas você fez colar de macarrão? Não. Ah, meu sonho. Vamos seguir. Agora, por exemplo, você pega lá o cara está um problema de saúde, vamos supor que seja da sua família. Por mais que a pessoa ali esteja, vamos supor que acontece muito, tem casos, o cara entra em coma e depois volta. Aí se prolonga no tempo, né? Se perpetua durante aquele lapso de tempo aquele coma dele. E vamos supor que, a eutanásia fosse permitida no Brasil. Imagina quantos caras não teriam a vida tirada, além de repente eles poderiam ter a possibilidade de reverter esse coma e sair. E ter uma vida com um certo grau de dignidade depois. Porque fica uma porrada de sequela. Não tem como você ficar muito tempo em coma. Você vai ficar com sequela de movimento, porrada de coisa. Mas eu não sei, cara. Eu pensar nisso negócio, pra mim esse assunto é igual aborto, cara. É muito complicado isso pra mim. Eu não sei até que ponto a gente tem a tecnologia, né, uma medicina avançada suficiente pra isso, mas eu acho que se fosse uma coisa assim, é certa que daqui uns anos ele pode ter uma melhora, assim. Eu acho que os médicos recomendariam, né, tipo, mantém ele nos aparelhos e daqui uns anos ele tem uma chance de melhorar, mas eu não vejo isso acontecendo. Eu não vejo essa fala dos médicos, né? Mas tem uma coisa aí que você tem que botar nessa equação aí. Custo. O custo da família. A família vai ter que a ocupação de um quarto de hospital para alguma pessoa que uma UTI, caralho. Uma UTI, uma ocupação na UTI para às vezes alguma pessoa que tem uma emergência, né? Exato, entendeu? É foda, cara. É um negócio muito complexo, cara. Falou da questão do familiar. Eu tive 2 tias, né? A família da minha mãe ela é muito grande, né? Eles são 10 irmãos. 2 tias que elas morreram de câncer, que atacou muito rápido. E eu lembro, a primeira tia que morreu eu não lembro exatamente, mas a minha segunda tia que morreu foi acho que 2 anos, se não me engano, faz uns 2 anos eu lembro melhor. Tinha esse problema, elas estavam sofrendo muito, a minha segunda tia ainda estava sofrendo ainda mais, questão de dor, que ela teve câncer em todos os ossos. Nossa, que Deus, é foda. E metástase, aí também passou para outros órgãos também. A minha primeira tia ela acabou tendo no pâncreas, que passou para fígado, né? Eventualmente rim. Não muitos detalhes, mas
elas estavam sofrendo muito, né? Nesse fim, assim, já nesse estado que não tem mais o que fazer, elas estavam sofrendo muito. Eu lembro muito dessa discussão. Na minha segunda tia, né? Na família da minha mãe, se tipo assim, desliga ou não desliga o aparelho, não sei o quê. E a família da minha mãe, eu gosto de falar, né? Eu falo que, infelizmente, ela é muito religiosa. Algumas tias minhas, elas são muito afincas, assim, com a religião. E que argumenta do sentido, tipo assim, a gente não pode decidir quem morre, né? Porque isso aí é decidir quem morre, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que duas tias minhas estavam sofrendo muito, estavam pedindo, né? Elas chegaram num ponto de pedir, tipo assim, pra Deus levar elas, porque não aguentava mais de sofrimento, não aguentava mais de dor, não tinha essa opção. E os médicos já tinham oferecido, né, pra elas. Lembra da segunda tia, os médicos tinham oferecido, não tem mais o que fazer, não tem mais o que recuperar, já tá tomando uma dose muito alta de morfina, ela ainda sente muita dor. Não é melhor deixar descansar, né? Não é melhor deixar acontecer? Mas aí tinha essa briga, né? Eu lembro bastante que teve essa briga. Mas eu nunca me meti, né? Eu posso falar uma parada? Quando a pessoa usa como argumento a religião, cara, isso me dá uma raiva fodida. Porque pra mim não é argumento de bosta nenhuma. Não é argumento, mas quer falar desse jeito, né? A gente escolhe quem vai e quem fica. Não, eu entendo isso, gente. Eu entendi o que você quis dizer, mas pra mim, cara, quando coloca qualquer coisa, qualquer assunto, coloca a religião, isso não dá irritação, porque, mano, eu falo assim, religião é importante pra você, não é pra mim, pô. Então a gente tem que falar tem que achar o mínimo, como é que é? O mínimo de, caralho, fugiu o nome. Mínimo divisor comum, mas eu acho que você quer dizer o mínimo divisor comum. Não, mínimo divisor comum. Mínimo máximo comum, acho que é isso. Eu sou muito ruim em matemática. Não, o Murilo, é mínimo divisor comum, né? Mínimo multiplicador comum. É máximo divisor comum. É máximo divisor comum e mínimo multiplicador comum. A gente tá certo, professor? MMC e MDC. É o mínimo múltiplo comum. Assim também, né? E o máximo divisor comum, não é isso? Comum, Então tem que colocar lá o que dá para dividir por eles, né? Embaixo da barrinha. Então, isso, sabe, eu acho que o que iguala a gente é a lei, entendeu? Não é a religião. Então, acho que quando a pessoa fica usando critérios, por mais que sejam, assim, intrínsecos, não foram diretamente, como nesse caso de sua família, Henrique, eu acho isso foda, cara, porque você tá falando, é máximo divisor comum, tá? Você tá falando da vida de outra pessoa que tá sofrendo, cara. Aí, nesse caso, eu sou favorável à eutanásia, entendeu? Esse caso que você relatou, eu falei, pô, mano, a pessoa tá sofrendo, não tem mais jeito. Tá ligado? Não tem jeito, não vai melhorar, irmão. É igual o velho que caminha de manhã. Mas você não vai ficar mais novo, irmão. Vai dormir, desgraça. Entendeu? Pra mim é a mesma coisa, tá ligado? Foi a primeira coisa que eu falei pra minha mãe, mas, né, são muitas irmãs, muito pensamento diferente, né? Muita gente queria se despedir e tal. Mas falando da questão da lei, primeira vez que eu ouvi falar do termo, né, tava ainda no ensino fundamental, eu demorei muito tempo para descobrir que era proibido, assim, de certa forma. Para mim, eu achava que fosse uma coisa natural a ser feita, porque quando a pessoa não tem mais esperança, não tem mais salvação, ela só tá ali sofrendo à base de remédio e maquinário, não tem mais sentido viver, né? Eu lembro que eu já ouvi uma expressão das próprias pessoas, né, nesse sentido, nessa posição, né? Elas estão presas no próprio corpo, né, cara? Elas usam desse jeito. Eu tô presa dentro dessa casca. Minha cabeça funciona, mas eu não consigo. Meu corpo não responde mais, meu corpo não reage mais. Exato. Boa, ótima definição. Entendeu? E aí? E como é que fica esse caso? Eu tenho muito temor no lance, por exemplo, que não falei, eu ainda peguei tudo daquela parte inicial do Murilo, de que como fossem coisas ligadas a suicídio, de você permitir que a pessoa tire a própria vida. Isso aí eu já não acho legal. Entendeu? Porque aí começa a entrar muito na parte subjetiva. E aí eu falei, puta, a pessoa não pode opinar? É tipo assim, é só se o médico falar, vamos desligar? Não. A eutanásia passa pelo menos até onde eu sei, não aprofundei minha pesquisa, vocês viram que são poucos lugares no mundo que é permitido.
mas eu acho que passa pelo paciente. Lógico que quem tá lá é o paciente, ele que tem o poder de tirar a vida dele. Eu acho que Ele passa por ele. Não, pra Entendeu? mim é ele que tem que falar. Entendeu? Não, que às vezes o cara tá inconsciente, Sidão. Ah, sim, mas assim, Entendeu? mas eu acho que a eutanásia, quando ela é polêmica, vamos colocar assim, e traz mais polêmica na eutanásia, é tipo assim, da pessoa poder optar. Eu vou citar só um caso. A mulher tinha câncer no intestino. Câncer terminal, caralho, fez tudo que é tratamento, perdeu o cabelo, fez rádio, químio, sei lá, o caralho. Fez até aquele tratamento alternativo, não sei o que, e não vai. E aí ela falou, mano, eu queria morrer, mas eu queria comer um pão, porque, tipo assim, ela não podia comer um pão com manteiga. Ela falou, mano, mas se eu vou morrer, eu tô passando por tudo isso, eu queria voltar a comer um pão com manteiga, não vou fazer mais tratamento. Tipo assim, eu desisto. Eu prefiro comer pão com manteiga, comer um churrasco nos meus últimos dias de vida do que fazer o tratamento e morrer. Cara, tipo assim, então ela mesmo tá falando, viu, filho? Tô cagando. Deixa eu. Então, você tocou numa parada aí, porque você não, Sidão, porque você frequentou muito pouco a Irmandade aqui. O Henrique talvez lembre do Carlão. Lembra do Carlão, Henrique? Então, o Carlão, ele ficava ali na praça, ele tinha casa e tudo mais, mas vivia o dia inteiro com os mendigos na praça ali, tomando pinga e fumando. Inclusive, eu acho que eu fui da última vez que eu fui, Bruno. Não, calma, pô, então tu tá vendo espírito, irmão. Hein? Não, foi outro cara que eu vi, O Carlão tava cuspindo fogo, cuspindo sangue. Humano, né? Cuspindo fogo é foda. Ele tava cuspindo sangue já, sabe? Ele tá muito fodido. E aí, cara, ele uma vez, ele falou uma parada pra mim que eu acho que é uma das poucas coisas que eu vi de alguém que me impactaram. Sabe que lance quando você ouve assim? Eu me lembro que era um dia que eu tava limpando a academia, ele colou lá, tinha ido no médico, tinha me falado na véspera que ia no médico, ele chegou lá meio desconsolado, sabe? Aí ele virou assim, Bruno, pra eu viver eu tenho que morrer. Eu falei, caralho, Carlão, o que você tá falando, mano? Ele, pra eu viver eu tenho que morrer. Eu falei, como assim? O que você tá falando? Ele falou, cara, o médico falou que eu tenho que parar de fumar, parar de beber, fazer todas as coisas que eu gosto. Aí a minha vida vai perder sentido se eu parar com isso. Ele falou, pra eu continuar vivendo, eu vou ter que morrer. Essa minha parte vai ter que morrer. Né? E ele falou assim, com uma forma tão pesada, cara, aquilo, porra, sabe, foi um lance que eu fiquei dias, até hoje eu penso nisso. E aí o tempo correu e tudo mais, e aí, porra, ele tava com câncer, bem fudido. Durante a pandemia, ele tinha sumido. Ele sumiu que ele ficou fazendo tratamento para câncer, fazendo quimioterapia, caiu todo o cabelo dele e tudo mais. Durante a pandemia, esse viado me aparece na academia. E chegou lá, ele gostava muito de jogar. Ele gostava muito. O quê? Não entendi, Pizza. Malborão, 51. Não, ele até assim, dava de bonezinho e tal. Aí ele chegou e pediu para jogar uma partida de ping-pong comigo. A gente sempre jogava ping-pong, né? Eu sempre ganhava dele. Ele fez parte da equipe de americana de tênis de mesa. Aí eu joguei com ele assim, mas antes eu tinha dado esporro nele, né? Falei, Carlão, o que você tá fazendo? Porra, a gente tá no meio da pandemia aí, cara. Você tá fazendo quimioterapia, velho. Você tá com a imunidade baixa e tal. Ele falou, cara, desisti, velho. Aí um mês depois ele morreu. Ele falou assim, desisti, cara. Não vou ficar passando por isso, não. O cara, assim, entendeu? Ele tava ali totalmente sóbrio, mas não sóbrio no sentido de não estar ébrio. Sóbrio ali do pensamento dele, do que ele queria. Entendeu? Ele falou, ele desistiu. Ele simplesmente assim falou, esperar a morte. Aquilo, velho, foi muito doido. Entendeu? Foi muito doido ali, assim. E aí você fala assim, você pensa isso de quê? Você espera isso de um cara, sei lá, não, cara, é um cara que ficava na rua, que era um puta de um azulejista, que todo mundo falava bem pra caralho, trabalhava bem, mas, cara, gostava da cachaça dele, não enchia o saco de ninguém, recebia lá os benefícios, auxílios, não sei o que lá dele, lá e ficava na dele. Mas, cara, foi muito assim, muito... Isso foi um negócio muito assim, que bateu em mim, sabe? A fala dele, de que, pô, pra eu viver eu tenho que morrer,
E depois o fato dele abrir mão, cara. Ele chegou assim e falou, foda-se. Entendeu? Foda-se, não quero mais saber. Tô sofrendo demais, não quero mais saber. Isso foi um negócio muito doido, cara. Isso mexeu muito assim comigo, sabe? Não, né, não só pela perda do cara, o cara era muito gente boa, gostava muito do Carlão, ficava lá, às vezes não tinha ninguém na academia, ficava horas lá trocando ideia comigo, ou então ele só sentava lá, ficava vendo os outros treinando. Usava a perna dele lá, era magro pra caralho, parecia um... Ô, gordo, sabe qual que é o problema? É você normalizar uma situação dessa, né? Tipo assim, na questão psicológica. Nesse caso eu sei que é física, tal, vamos dizer assim, fisiológica, um câncer e tal. Mas eu vou tocar no assunto de novo das pessoas que sofrem de problema algum psiquiátrico e acabam tirando sua vida. Porque... Nossa, mano, deu um branco. Olha lá, é o eco da cabeça. Eu falo, essa cabeça dá muito eco, rapaz. Não, mas é porque eles terem a opção de tirar a vida deles, e aí me faltou só o final. Mas tá bom, pode continuar aí. Pode continuar. Não, eu entendo isso, assim, mas eu acho que essa questão psíquica é muito complicada, tá ligado? Porque eu acho que aí você abre demais. E aí a gente então, é isso que eu ia falar. Você vai acabar dando pano pra manga para entrar em questão, por exemplo, de combate, do combate à doença psiquiátrica e etc. E esse tipo de atitude, né? Então você não pode jamais normalizar um negócio desse, falar tipo assim, a pessoa estava sofrendo e preferiu morrer, e isso é normal, sabe? Eu acho que isso acaba entrando na questão da eutanásia. Desculpa, eu acabei me esquecendo do ponto aí que eu queria tocar, mas era esse. Se você normalizar um negócio desse de, vamos dizer aqui, que o doente psiquiátrico pode tirar sua vida porque não aguenta mais a dor, vai ter muita gente fazendo isso por pouca coisa, entendeu? Ou, tipo assim, talvez sendo enganado, né? E, tipo assim, você entendeu, quer dizer, o número de suicídio só aumenta, né? E assim... Mas eu posso falar uma coisa, desculpa te interromper, Sidão, mas eu acho que a gente está com suicídio. São coisas distintas. Entendeu? Eutanásia é uma condição médica que você chega e fala, porra, eu quero morrer, que eu não aguento mais sofrer disso. Daquela coisa fisiológica. Acho que a gente está confundindo, ou então está entrando no assunto, que seria o direito da pessoa tirar a própria vida, que ela tem esse direito, não é nenhum crime, tá? A pessoa pode, não estou incentivando ninguém a fazer isso, pelo amor de Deus, gente, que tá ouvindo aí, ó, porra, tá com uma ideia aí, porra, procura alguma coisa, procura um objetivo na vida, cara, alguma coisa. De repente eu ouvo essa porra e tá achando que eu tô falando, vai lá, se mata, filha da puta. Eu não tô falando isso. Que o Bruno conversa com você. Não, cara, às vezes sabe o que é? É só alguma coisa, a coisa pode ser a coisa mais idiota do mundo para os outros, mas que vai te, porra, vai ser uma coisa que vai te dar sentido para sua vida, mano. Então procura essa vida, tá ligado? Eu só tentei, tipo assim, colocar os dois no mesmo saco, entendeu? Eu entendi que a eutanásia é uma coisa e o suicídio é outra. Eu nunca parei muito para pensar nisso, mas para mim tem um momento ali que os dois são a mesma coisa, entendeu? E foi bem, tipo assim, não, eu entendi o seu ponto. Eu entendi o seu ponto. Também, Sidão, eu entendi. Só que eu acho que é o seguinte, por exemplo, quando eu penso em eutanásia, eu penso no seguinte, o cara, porra, tá com dor física, meu irmão. Dor física. Por exemplo, acho que foi o Henrique que falou no câncer nos ossos. Pô, isso deve ser uma dor absurda. Uma dor absurda. Entendeu? Sim. Então, porra, é um negócio físico ali. Oi. Mas as dores da mente, elas não são dores físicas também? Não, eu ia chegar nesse ponto. Eu não tô supervalorizando uma e a outra, entendeu? Só que às vezes a dor, isso é onde eu chegar. Essa dor da mente, ela tem alguma coisa que você possa fazer, entendeu? Tem alguma coisa, lógico que tem casos que a pessoa não tem nada mesmo, não quer ter mais nada, entendeu? Mas às vezes a pessoa ainda, eu acho que é o seguinte, vamos colocar para dar para entender o que eu quero dizer. Você pega o seguinte, um cara que está com dor física, tá lá fudido, não tem mais jeito, fala assim, mano, ele não tem mais cura. E tem um cara que tá, totalmente, eu não vou usar a palavra comentado, mas então um cara tá, sabe, tá mal psicamente, o cara tá mal, o cara quer morrer, ele não quer... Mas esse cara que tá mal, que se sente mal, que perdeu vontade na vida, mas que não tem dor física, esse cara, de repente, em algum momento desse processo,
Ele pode encontrar algo que dê sentido à vida dele. É diferente do cara que está com dor fudido lá, que não tem mal o que fazer. Entendeu? Por isso que eu acho que é complicado fazer isso, porque eu ainda acho que esse cara aqui, por mais que esteja atormentado, que não tenha perdido interesse em viver e tudo mais, que, porra, não estou diminuindo as coisas, não estou, apesar de parecer, não estou comparando, dando valor a mais uma coisa do que a outra, mas eu ainda acho que esse cara ainda tem uma saída, tá ligado? Ele tem uma saída, ele pode encontrar alguma coisa. É diferente do cara que está com a dor física, que não tem mal o que fazer, pô. Um cara não, porra, metástase e o cacete. O cara não tem mais o que fazer, irmão. O cara não tem mais o que fazer. Eu gostaria de contribuir nessa discussão com duas coisas, pelo menos. Uma delas, nos Estados Unidos teve um período que as pessoas se atiravam da ponte Golden Gate. E foram raros os casos, muito raros, que sobreviveram à queda desse suicídio. E conseguiram entrevistar algumas dessas pessoas depois do episódio. E todas elas relataram a mesma coisa. Porque a pergunta era a seguinte: o que você sentiu um pouco antes do impacto na água? Todas elas relataram a mesma coisa, que elas tinham se arrependido. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. Segundo é o seguinte: na Suíça, você pode fazer a eutanásia ou suicídio assistido sem ter doença nenhuma. Caralho. É o país? Na Suíça isso é possível. Existem, obviamente, algumas regras. Isso aí não é... bom, hoje estou com vontade de me matar, né, ou de cometer um suicídio assistido, eu vou lá, bato na porta do hospital, da clínica e... Não, há algumas regras, mas você pode. Inclusive, há um ano atrás, eu acredito, um norte-americano, inclusive um cara muito rico, ele foi até a Suíça para fazer esse suicídio assistido. Porque ele disse o seguinte, falou: eu já tenho uma certa idade, eu já vivi tudo que eu tinha que viver, falou, eu não tenho mais objetivos, esse mundo que eu vivo já é um mundo muito diferente da minha juventude, da minha maturidade, eu já me dou por satisfeito. E nos Estados Unidos, como ele não tinha essa possibilidade, ele foi até a Suíça e fez ou se programou para fazer o suicídio assistido. E a terceira coisa que eu queria colocar é o seguinte: quando a pessoa ela está doente, ou gravemente doente, a gente sempre fala do câncer, mas há outras doenças que podem te deixar muito debilitado e não permita mais que você não exista mais um ponto de retorno. Só que a consciência, ou aquilo que a gente chama de consciência, ela continua desperta. Talvez seja mais fácil a gente solicitar uma eutanásia, né? Como o Bruno diz, quer dizer, o mesmo Matheus, não, desculpa, o Henrique, não sei porque eu confundo o Henrique com o Matheus. Começa com mas enfim, você chega num determinado estágio e aí é possível, as dores, né, todo o procedimento médico, ele já não resolve, ele te causa tanta dor, tanta espécie que te leva a crer que a eutanásia seria a melhor coisa para você naquele momento. Eu volto a dizer novamente, quer dizer, as dores da mente, elas também são tão ou piores que essas dores físicas mais fáceis de calcular, vamos assim dizer, mais fáceis de diagnosticar, né? O problema talvez é que essas dores psíquicas, de alguma forma, ela possa, como que eu posso dizer, ela possa criar um eco, ela possa criar uma barreira no entendimento para fazer com que a pessoa, ela então consiga dizer que viver não é mais o que eu quero, né? E essa confusão talvez, e eu acho que nisso que o Brunão pega, possa levar com que a pessoa, ela então entrasse num estágio de querer morrer e isso aí de alguma forma pudesse ter um retorno, né?
As doenças da mente, talvez elas não estejam ainda tão bem mapeadas como outras doenças, então talvez seja um dos medos que nós temos, né? Então, por exemplo, uma esclerose múltipla, um Alzheimer, uma demência senil e outras doenças aí afora, que a gente às vezes tem medo de que uma pessoa com essa doença ela não tenha a habilidade mais para poder dizer, falou, eu quero viver ou eu quero morrer, né? Então eu compreendo esse medo de repente a gente expandir demais a questão da eutanásia, e esse grupo de pessoas que talvez a gente conseguisse de alguma forma recuperá-las, elas entrassem nessa fila e morressem e não voltassem mais. Mas eu ainda acredito que há muitas doenças que elas poderiam entrar nesse grupo em que a eutanásia ela iria fazer com que a pessoa tivesse uma morte digna. Só uma coisa, então, antes de você falar. Mura, mas então, dentro disso tudo que você falou, o que me vem na cabeça é sempre isso. O lance físico pode ser irreversível, como muitas vezes é. Às vezes o psíquico é temporário. Esse é o problema. Ele está naquele momento ruim, quer tirar a vida dele, mas daqui a um ano ele possa não querer mais. O exemplo que você deu da pessoa que pula e se arrepende, isso para mim é claro como ser contrário à autorização de eutanásia para pessoas que estão com problema psíquico. Entendeu? Fala, Sidão. Eu concordo. Eu ia argumentar a respeito de uma doença psíquica, o Murilo citou várias aí, mas eu ia colocar mais comum aí, para nossa geração, a depressão, uma das, né? E aí você vê que a depressão nada mais é do que uma falha ali da conexão das sinapses entre os neurônios. Os neurotransmissores não funcionam direito, e aí o impulso elétrico não é passado, e a pessoa... A produção hormonal a gente colocou... Oi? A produção hormonal também está desregulada. Ah, sim. Tanto os hormônios quanto os mediadores químicos mesmo, né? Os neurotransmissores. E aí... a gente para pensar, você falou, tipo assim, porque a pessoa se sente presa no seu próprio corpo. Eu acho que não tem explicação melhor para uma pessoa que já teve depressão. E aí, não que eu já tive, mas não me senti assim, vamos dizer assim, não cheguei nesse ponto. No momento da vida tem, né? Agora, quando você tem... A gente está relacionando uma doença psíquica, falando que ela não é física, a gente está dizendo, uma é física, outra não é, igual o Murilo já corrigiu. Mas é físico também, né? Porque, tipo assim, igual você falou, você se sente preso no seu próprio corpo, o Henrique falou da casca e tal, que a pessoa se sente presa na sua própria casca e quer sair, ou se libertar dessa dor. O depressivo, quando tem alguns casos, né? Alguns casos de depressão, ele sente isso, né, cara? Tipo assim, você imagina, alguns ainda tem uma certa, vamos dizer assim, conexão entre os neurônios e o impulso ali nervoso. Outros, em depressão profunda, eles não têm essa conexão. Tipo assim, é uma coisa que a pessoa se sentir viva, dizendo assim, só porque tá com a mente aberta, com o olho aberto, mas o corpo não responde, entendeu? A pessoa quer tomar banho, não consegue. A pessoa quer comer, não consegue. E aí eu acho que assim, é uma outra forma de você entender a dor. Além de ser a dor física, da pessoa, né, com certeza não conseguir por causa da limitação, que traz toda a inflamação, ou seja, ou infecção de câncer, como exemplo. Mas o depressivo, ele sabe que ele tem saúde, entre aspas, que o corpo dele não tem nada, mas é a mente falando, filho, você não vai levantar. Você vai ficar aqui deitado. Então, são dores que a gente não pode mensurar, igual já foi falado, né? E acho que, assim, não vamos ter muito que extrair desse tema, né? Então, se a gente puder, sei lá, se eles acharem melhor, a gente pode mudar um pouco o foco. Não, só uma coisa, só para falar que eu não fui escroto, tá? Só para falar que eu não falei nada escroto.
O Murilo mencionou aí do lance das pessoas que pulavam na ponte e no segundo antes do impacto tinham se arrependido, né? Eu acho que no segundo antes de ter saído da água, eu falei, porra, até nisso eu fiz errado. Tem isso, eu já ouvi isso aí. Eu tenho medo de me matar, mas não consegui. Não. Mas, pô, eu falei até me matar, velho. Nem me matar eu consigo, velho. Não, isso é normal. Mas boa, gorda. A piada foi 3.9. Ah, foi melhor que a sua, vai. Deixa eu colocar também uma questão sobre, né, a dor psíquica e a dor física, né? Eu nunca passei por esse momento assim das pessoas que se cortam, né? A maioria faz isso para chamar atenção. E eu sou a pessoa que odeia esse tipo de pessoa que faz essas coisas pra chamar atenção. Eu já vi, inclusive, menina escrevendo o nome de menino no braço porque não quis namorar com ele. Desse nível. Mas tem as pessoas que realmente... Eu lembro. Viu o Marcelo, não foi, no braço uma vez? Mas tem umas pessoas que realmente se cortam e por um motivo válido, né? Depois que se você entende pela dor que ela tá passando psiquicamente, que ela se corta para transferir essa dor da cabeça dela, né? Essa dor mental, essa dor pra física. Autoflagelação. Isso aí é bíblico, né? Porque tira o foco, né? Tira o foco da cabeça. Para de falar de Bíblia, porra. Vai usar a Bíblia como argumento ou ficar puto, hein? Não. Porra, gordo, você é um anticristo mesmo, hein? Jamais. Tô, velho. Sou o diabo na terra. Mas é esse alívio, né? Esse alívio mental que a pessoa tem ao fazer aquela dor física. Eu ouvi, inclusive, que rola uma liberação hormonal, né? Com esse corte. Você falou desse lance aí. Eu tive um recente, um bem antigo, de duas pessoas próximas, assim. Próximo que eu digo, assim, de aquele convívio, né? Daquele tempo. De fazer isso aí, cara. Um cara ficar pegando um prego, ficar arranhando o braço. E o outro tinha se marcado nas pernas e no peito. Pô, deixa eu só interromper. Lógico. Tem amigo próximo que já fez isso, mas... Era adolescente, eu dei um toque no irmão dele. Falei, mano, fica de olho aí, que essa porra pode ser sinal de alguma parada. Às vezes a pessoa não quer nem se matar, né? Mas ela quer ter esse alívio, momentâneo, pelo menos. Né? Então, Henrique, mas às vezes que é uma coisa que vai escalonando. Usando a palavra de novo. O negócio vai escalonando. Aí você começa. Roer unha. Roer unha. É um ritual de autoflagelação. Mas isso que eu te falo. Você começa assim com coisas pequenas. Daqui a pouco tu vai aumentando, até chegar ao ponto que ele tirar a própria vida. Tá ligado? Sim. Isso que é foda. Mas que nem eu falei, a maior parte das pessoas faz isso pra chamar atenção, infelizmente. O que pra mim também descredibilita muitas pessoas que fazem porque tá desesperada, né? Como que é a palavra aí? Essa parte que... Agora acertei. Agora tu falou certo, na hora que tu falou errado. Né, então. What? Eu já ouvi médico falando que também rola uma questão de liberação hormonal quando você faz esse corte. Pra quem é sadomasoquista, imagina a liberação. Deve sair do hormônio pras orelhas. Masoquista. Bacana aqui. É masoquista quando você. Os dois, né, gordo? Acho que... tá. Um é normal, o outro é doente. Tá bom. Sado, você sente prazer e infligir dor aos outros. É o Marquês de Sade, né? Hã? Por causa do Marquês de Sade, né? Não sei qual que é a origem disso. Eu tô explicando qual que é a diferença de sado. Sado é a pessoa que sente prazer ao ver o outro sentindo dor. Ô Henrique. Prazer sentindo Olha dor. isso, cara. Olha esse podcast, cara. É cultura, cara.
Tá estranho essa coisa aí, filho. Onde o gordo tá andando aí, filho? O pior é que eu acho que eu Passou arrasando do Rio da Putaria. Já. Eu acho que algum cara O Marquinhos sabe, né? Esgoto da putaria, meu irmão. Ô, louco, bicho! Ok. Tem Ô, muitos Murilo, anos. ajuda de nós aqui, hein, Murilo? Vamos chamar o Murilo, cara, no gol. Pelo amor de Deus, o papo aqui tá brabo, hein? Tem chicote, 500 tons de cinza, já virou uma porra de um céu isso aqui. Tomando conversa fiada. Ah, mano, foda-se, não. Não, que você já tinha pretendido mudar o assunto, mas, porra, é aquelas pessoas que gostam de sentir dor durante o sexo. Não, tô falando sério, que pede pra ser enforcado, pede pra ser... pra levar mordida, levar tapa, levar soco. Mas O aí eu acho que spanking, né? é O divertido, spanking. né? Do mesmo jeito que Tem um- pede pra se fantasiar, né? É o mesmo esquema, só que com, né? Com dor. né? Espero que minha namorada não escuta isso. O termo é spanking. É Caralho, o spanking, né? Spanking. Não tem uns cara caras que fudeco, aí fica com esse cigarro. a fantasia de ser sequestrado, até a fantasia de ser estuprado. Nossa. Exato. Como é que uma fantasia Pô, assim? ó, só um O detalhe, mundo tá hein? muito louco. Só um detalhe, hein? O Henrique falou a fantasia de ser estuprado. Seria estuprada. Ó a fantasia do Henrique, hein? Não é minha. Não é minha. Ai, Jamais. Ó, Henrique, nós estamos num 2023, Eu não né, tenho cara? esse tipo de problema psicológico, eu não tenho, não. Não, é pô. Não, aqui ninguém julga, não. A gente só zoa. Mas julgar não julga, não. Entendeu? Tomando- E aí, Moura, qual que é a sua fantasia sexual? Ele ler um livro enquanto faça o sexo. Não, eu gostaria de me vestir como Guilherme, como Peter Pan. O Robin Hood. A minha fantasia sexual é Robin Hood. Não, É, ele pede, não. O Murilo quer que o parceiro se vista de Einstein. o Mura faz levantando peso, pô. Com o pé na mão. Aí ele vira, hoje vem de Tesla. Ei, Murilo, onde você se enfiou aí? Mas na verdade, eu gostaria de dizer pra vocês que eu sou um homem santo, eu não tenho necessidade de sexo. Ah, viadão. Isso aí chama brocha, né, santo? Pois é. Meu filho, eu sou um jovem senhor. O sexo já não tem tanta importância quando eu tinha a idade de vocês, né? São questões fisiológicas. Não, mas né? temos 43, menino, você tá achando que não é tão importante. Meu filho, eu sou quase 10 anos à sua frente, né? Então, 10 Então, anos são 10 anos, né? Ô, Murilo, deu sua... Com a minha idade, o sexo fica preguiçoso. Não que ele não tenha importância, ele tem importância, claro. Mas a gente fica preguiçoso, né? A gente Ah lá. tem Não, outros já- desejos, né? A gente se satisfaz com outras coisas também, né? Eu já sinto isso. Então, Mas- quando a gente não, mas o jovem, Murilo- claro, o sexo ele tem uma importância muito grande, né? Plug. O Murilo não é velho. Vamos dizer que ele tem 50. O gordo é foda. Ele tem 50 e poucos aí, ó. Mas viu, o Murilo tá com a Silvana, se eu não me engano, desde os seus 20 anos de idade. Ó, o Murilo acabou de falar aqui nas entrelinhas que é o seguinte, que ele quase não transa, quando transa ele tá com mete fofo e usando plug. Porque eu entendi disso tudo aí. Mas viu? Outra coisa eu ia falar. Ô, Murilo, quanto tá a sua testa aí? Quê? No seu último exame? Faz tempo que eu não meço, né? Eu faço uma reposição, só que é uma reposição natural. Eu não uso testosterona sintética. O Eu faço uma reposição natural. que você Toma toma? leite de boi. Leite de boi. Eu tomo. Olha lá, lembrar o nome. Tríbulo. Leite de mais homem batido. É leite Não é? batido com ovo de pata. Não é? Caracu, uma caracu. Isso, macaracu, exatamente. Viu? Não é tríbulos, não? Não, o Tribulus não. Eu já usei o Tribulus, mas não é o Tribulus. É o.
Caramba, eu já vou lembrar, eu já falo pra vocês. DHEA? Não. Não lembro agora os outros. É o turquesterone. Pronto, lembrei. Não conheço. É o turquesterone. Faz um Isso é tempo pra já. ficar de pau duro, é isso? Eu tô boiando aqui na conversa. Pra ficar de pau duro, você que toma? Não, o turquesterone ele é um repositor hormonal natural. Pra você menstruar. Ele é um fitoterápico. Ele é um fitoterápico. Ah, mano, eu tô todo Mas podre. viu, as pessoas elas acham que é o seguinte, que a reposição hormonal feita por homens mais velhos como eu Vai fazer milagre. resolve um problema sexual se caso eles tiverem. É obviamente que ajuda, mas não resolve totalmente porque existe um negócio chamado receptores. E à medida que você vai envelhecendo, mesmo que você tenha um alto nível de testosterona, mas se você não tiver receptor ativo, não resolve quase nada. Como todo esteroide. Então você tem que ter receptor ativo e você tem que ter o hormônio. Né? Sim. Para receptor, assim, é até possível algumas terapias melhorar os receptores, mas você não cria receptor assim facilmente. Né? E ainda pode ter a chance. Só uma coisa rapidinho, a gente tá falando de sexo e ficar usando a palavra receptor não é legal. Um monte de gente. Porque aqueles que têm a cabeça poluída não vai entender um termo fisiológico. Então, E vai perceber, vai entender que tudo se refere apenas ao sexo, ou seja, acoplar e desacoplar. Né? então você bota aí. Até porque o sexo em si, ele não é só acoplar e desacoplar. Não, Muitas coisas podem levar a um orgasmo, né? Uma boa certeza. conversa pode levar ao orgasmo, né? Uma imagem bonita pode levar ao orgasmo. Eu não Uma tenho frase mas tá bem bom. dita pode levar a um orgasmo. Uma frase. Então é claro que à medida que você vai ficando velho, você também vai encontrando prazeres em outras coisas. Não que esses prazeres não existam quando você é mais jovem, mas quando você é mais jovem, esses prazeres eles são suprimidos pelo sexo propriamente dito, né, pelo sexo carnal, porque obviamente você tem hormônios em abundância e você tem receptores em abundância. Mas eu gostaria de voltar de novo na conversa, no assunto inicial. Peraí. Só um minutinho, Moura, só um minutinho. Só para não passar batido. É que você falou que você sente prazer com frases benditas. Eu já logo imaginei. No meu tempo era revista de mulher pelada com a página colada, né? O Murilo são os livros. O Word tem um ponto também. Mas viu, pessoal, vamos desmistificar um pouco essa questão do sexo, vai? O sexo, ele também é uma construção cultural. Não é uma questão só fisiológica. Não que ela não tenha a sua importância, mas ela também é uma construção cultural. Ou você acha que o prazer sexual do oriental, do ocidental, do africano, do asiático, do indígena, são todos exatamente iguais? Não são. Né? Não são. São semelhantes, mas não são iguais. Por quê? Porque assim como a alimentação ela não é exatamente a mesma nos diferentes povos, o prazer sexual ele também é diferente porque ele também é uma construção cultural. Obviamente que todos os povos necessitam de carboidratos, de proteínas, de vitaminas, etc. e tal. Mas a forma como você prepara o alimento, os alimentos que você mais come ou menos come, assim por diante, ele é diferente, a forma de preparo, né? Assim também é a questão sexual, né? Então ela é também uma construção cultural, né? E também por ser uma construção cultural, isso faz com que a gente tenha prazeres de forma diferente. Vocês notaram que o Henrique tá quieto, né? Essa parte inteira, né? Do que a gente tá falando. Eu tô ouvindo a explicação do Mura. Eu gostei da parte que ele falou que é cultural. É verdade, eu concordo com ele. Ele tá certo. Eu sou da putaria. Foda-se.
Não, mas melhor do que o Também é uma episódio que questão eu falei. cultural, né? A putaria, ela também é uma construção cultural, né? Ela Claro não que nasceu é. pronta, ela não nasceu feita, né? Nós fomos construindo isso aí e a gente chegou num determinado ponto, bom, isso aqui é putaria e eu gosto disso. E assim, nada contra quem gosta, ótimo, bom, que seja feliz, que aquilo traga muito prazer para essas pessoas por muito tempo, né? Mas obviamente não são todos que gostam da putaria, né? Ô, Não, louco. Tá errado isso aí. não. Eu concordo com o Murilo. Ou vocês acham que, por exemplo, na corte, ou nas cortes reais, no século XVII, as pessoas faziam sexo da mesma forma? Não era, né? As pessoas, elas eram mais comedidas. Só na reprodução, né? Tem a questão religiosa, a questão da reprodução. Você já viu? Ia lá, abria o zipinho aqui, ali e tal, era uma coisa mais contida, né? Deixa eu pegar E o não gancho. significa que também não havia estupro, não significa que também não havia as violências, elas também existiam. Mas todas elas. Não quer dizer que não tinha puta. Também tinha puta, com certeza, havia as prostitutas, né? Só que tudo isso é uma construção cultural, né? Hoje, por exemplo, as prostitutas, né, ou as garotas de programa, tal, elas têm menos importância do que teve em outras épocas. Né? Vale por quê? você. Ao mesmo tempo, Eu é meu nunca pai. fui no OnlyFans. Bom, Mudou. Hoje não é Não, mais. e outra, viu, Murilo? Tava comentando isso hoje, viu, com meus familiares aqui. Hoje as Bom, mulheres papo nem legal. dá mais. Hoje as Não. mulheres nem dá mais. Então, o Sidão com a mãe, com o irmão, jantando. Elucubrando, são elucubrações. Não, são elucubrações. Que famílias de propaganda de Mariana é assim? São elucubrações familiares, né? E aqui a gente é muito aberto um com o outro. Agora, voltando na questão. Agora eu esqueci, mano. Mas era na questão que o Murilo falou pra caralho. Mas eu esqueci o que eu ia falar. Não, pra você ver, a gente tá falando de eutanásia, suicídio e veio pra putaria. Tá vendo como é que as coisas podem mudar? Você está precisando se matar, de repente você precisa de putaria na sua vida. Era questão A Clarice Lispector, que foi talvez uma das maiores escritoras que nós tivemos, talvez não, ela foi uma das maiores, não a maior, mas uma das maiores. Ela dizia o seguinte, numa das últimas entrevistas que ela deu, antes dela morrer, perguntou para ela sobre a vida, a morte, e ela disse o seguinte: eu morro todo dia eu morro, e todo dia eu renasço. Olha que frase profunda. Ela era uma mulher meio fechadona, né? Nas entrevistas você vê, né? Eu acho que é ucraniana, né? Uma cultura Ela era diferente. de origem ucraniana. Uhum. Mas E é uma frase muito profunda, né? Porque como a gente está falando disso do suicídio, a gente está falando de eutanásia, a gente está falando da morte, você saber que todo dia você morre, todo dia você ressuscita, inclusive isso remete ao Cristo. Uma das coisas mais belas do cristianismo é justamente o quê? O perdão, que é uma das coisas mais bonitas que tem no cristianismo, e a ressurreição. E quando você olha para o Cristo sob um ponto de vista da ética, é lindo você perceber que a possibilidade da ressurreição. Né? Então, aquilo que o Brunão falou lá atrás, eu tenho medo que a pessoa, de repente, com uma depressão, como isso, aquilo, ela queira morrer hoje, mas amanhã ela possa retornar à vida, a querer viver, isso é uma ressurreição. Né? E a gente precisa criar uma sociedade em que a ressurreição ela seja possível, ou seja, que as pessoas elas possam ter vontade novamente de viver, né? Isso aí passa pelo quê? Passa pela esperança, né? Passa por uma sociedade mais justa, passa por uma sociedade mais fraterna. Viu, Jesus Cristo foi um suicídio ou eutanásia? Ou nenhum dos dois? Não, nenhum dos dois, né? Caralho, Sidão. Não, mas ele não deu a vida dele em nome dos outros? Não é papo furado, né, caralho? um suicídio também, de certa forma?
É que assim, até onde eu entendo, os cristãos entendem a morte dele como uma forma de ele ter dado essa morte no sentido de fazer com que as pessoas vivessem. Justamente remete de novo a essa frase da Clarice Lispector. Todo dia eu morro e todo dia eu revivo, eu ressuscito, né? Então a morte do Cristo seria o quê? Seria a ressurreição das pessoas que nele crê. Então isso aí é muito profundo quando você olha. A fé é a fé e cada qual tem a sua, né? Mas quando você olha pelo ponto de vista ético, né? E quando você cria uma sociedade em que apenas a morte é o fim, é uma sociedade muito doente, muito triste, né? Agora, quando você oferece para as pessoas a possibilidade da vida, a possibilidade de quando você está muito mal, você poder novamente ressurgir, ressuscitar, isso é fazer uma sociedade mais sadia. Por quê? De tempo em tempo a gente o quê? A gente se entristece, a gente tem problemas, a gente cai numa tristeza, às vezes muito profunda, alguns inclusive uma depressão. Agora, quando você tem uma sociedade que ela possibilita que você saia disso e volte de novo à vida, isso daí é uma coisa muito bonita, né? Sim. Agora, quando eu falei suicídio ou eutanásia, seria tipo assim, no fato dele saber que estava incomodando os outros e mesmo assim continuar, né, com os ensinamentos aí. Pelo menos foi o que a Bíblia diz, né? Eu não sei, Sidão, eu não acho que você pegar a Bíblia como um livro de história com HI, eu não sei se é correto. Entendeu? Porque nem a Bíblia ou nenhum outro livro, porque nem o Alcorão, nenhum desses livros, tipo assim... Como assim? Desculpa, não entendi. Não tem validação histórica nenhuma? Eu acho que não. Não, tem validação histórica. Eu queria interromper, mas assim, ó, eu não sou a pessoa mais indicada para dizer, mas até onde eu estudei, a Bíblia sim tem partes dela que tem validação histórica. Existe partes da Bíblia que tem validação, inclusive arqueológica, mas não é toda. Não é toda. São partes, são fragmentos. Da água do vinho também não ela é um livro complexo, né? Ela não é um livro simples, porque na verdade são muitos livros. A própria palavra Bíblia se refere a isso, a muitos livros escritos em períodos diferentes, em locais diferentes, que depois, por circunstâncias históricas, circunstâncias políticas, inclusive, elas foram ser reunidas. O que dessas partes que tem reafirmação, né, arqueológica, reafirmação histórica, quais dessas partes também, o quanto delas foram manipuladas, né, foram traduzidas de outra forma? Existe também. Vocês querem uma coisa interessante? Sabe-se hoje que muito provavelmente Jesus Cristo nem carpinteiro ele era um pedreiro. E Jesus Cristo ele era analfabeto. Eu duvido. Ele era analfabeto, ele não sabia ler nem escrever. Eu duvido. Sabe por quê? Porque na época era um grupo muito restrito de pessoas que sabia ler e escrever. Era um grupo era uma casta muito pequena de pessoas que sabiam ler e escrever. Haja vista que ele tendo existido, ele não deixou nada por escrito. Ah, sim. Não, concordo. Diferente de você pegar, por exemplo, Buda. Buda deixou os escritos. Você tem os escritos. É porque Buda. Jesus não deixou nada por escrito, e um dos motivos que os historiadores se alegam é que ele fazia parte de um grupo que era analfabeto. E ser analfabeto naquela época não era um problema. Não é demérito. Porque as pessoas elas não precisavam saber ler e escrever. É diferente de nós hoje, né? As sociedades modernas, há uma exigência de você saber ler e escrever. Naquele período não, era um período em que era um grupo muito pequeno de pessoas que sabiam ler e escrever, né? Então você tinha ali os escribas. Não, conhecimento não uma formal. casta religiosa muito pequenininha que sabia ler e escrever.
Mas um exemplo de que talvez um trabalhador do conhecimento ou um trabalhador que tinha o conhecimento não formal, talvez ainda pudesse, através da palavra, mudar o pensamento de muita gente, né? Não, mas é uma outra coisa, né? Já Isso vimos não essa significa- história, né? Já vimos essa história. Já, isso não significa que as pessoas que não saibam ler, que não saibam escrever, mesmo no dia de hoje, não sejam pessoas inteligentes. Eu mesmo tive um grande amigo que ele aprendeu a ler e escrever, ele tinha 35 anos de idade. E ele me contava que ele passou uma vez de ônibus, e ele passou assim na frente de uma farmácia, e ele conseguiu ler farmácia. Aí ele pegou a esposa dele, colocou ela no ônibus num dia ou dois depois, e fez ela passar com ele na frente da farmácia e ler para ele para ver se ele tinha lido certo. E ela falou, não, é farmácia mesmo. E ele foi um dos caras mais inteligentes que eu conheci. Então, assim, a gente precisa separar as coisas. Mas, obviamente, que nos dias modernos, saber ler e escrever é uma coisa muito importante. E veja, a gente sabe ler e escrever e a gente não vai nem de longe ter o impacto de um homem que no século I fez com que o mundo se dividisse em antes de Cristo e depois de Cristo. Veja só. Né? Mas peraí. Mas foi ele que fez isso? Ou quem criou o cristianismo fez isso? Não, sem dúvida, mas houve um personagem para isso, né? Em algum momento houve um personagem e esse personagem acabou por influenciar pessoas e essas pessoas, então, elas mudaram o curso da história. Então, sabe uma coisa que eu vejo? Bom, vamos fazer um podcast um dia, só sobre Jesus Cristo. Isso tá uma boa, né? Aí a gente fala só sobre Jesus Cristo. Que é um personagem importantíssimo, né? Vamos deixar bem claro, né? Crendo nele ou não, né? Ele é um personagem importantíssimo. Não, ele impacta, tanto é que a mesma coisa que você falou, contagem de tempo que a gente vive. Isso é impacto disso, entendeu? Agora, eu tenho uma pergunta. A gente, obviamente, pode fazer isso falando só sobre Jesus. Mas seria Jesus Cristo o Henri Cristo antes do Henri Cristo? Aí já é uma fraude, né? Aí já é uma fraude. Quem garante que Jesus Cristo, vamos supor o seguinte, quem garante que Jesus Cristo não era só um maluquinho do bairro que deu certo? O que alguns historiadores falam é o seguinte, que Jesus Cristo ele foi um profeta messiânico, que tinha uma crença muito grande de que o fim do mundo estava próximo. Assim como surgiram outros. E os relatos e os estudos históricos levam a crer que ele conheceu e seguiu João Batista. Mas ele tinha como que eu posso dizer? Uma presença, uma eloquência muito maior que o próprio João Batista. Né? E houve um grupo que seguiu ele e creu que, de fato, esse apocalipse ele estava muito próximo. Né? Assim como surgiram outros nesse período do século I, né? Em que a antiga Israel estava dominada por Roma. Né? Ele não foi o único, mas ele foi o que se destacou. Eu ainda acho isso. Eu acho que o cristianismo é uma grande... Eu acho que hoje em dia não ouve falar mais tanto, mas anos 80, 90, eu ouvi falar muito de seitas que os caras depois cometiam suicídio por qualquer motivo. Para mim, o cristianismo é uma grande seita que até, por alguma forma, eu não vou falar que deu certo, porque nesse caso não tem certo ou errado. É uma seita que está aí até hoje, entendeu? Que acredita nas coisas, traz conforto para as pessoas. Então, se as pessoas ficassem só nisso, para mim estava ótimo. Chegar assim, o problema é quando as pessoas querem te impor os valores do cristianismo, que enfiar a goela abaixo as coisas, como se ser bom para ela tem que ser bom para todo mundo. Então, isso aí para mim, mas a gente pode querer fazer um debate sobre isso. E, já que a gente já fugiu do assunto, vamos nos pirulitar, como diria o Mussum. Aliás, vejam o filme do Mussum, que é muito bom. Alguém tem alguma coisa para complementar aí? Complementar o que você falou, né? As pessoas, todas elas... Não, porque você tem que ir para a igreja, né? Não é só querer enfiar os valores igual abaixo. Você tem que ir para a igreja, você tem que sentir isso. Não, cara, não quero.
Não, pô, não, esse lance de casamento, os caras estão querendo mudar por lei de casamento homoafetivo, proibir isso. Meu irmão, tu não quer casar com uma pessoa do mesmo sexo, você não case. Vamos casar, Agora eu fico velho. brigando os outros, velho. Vai a merda. Com base em religião, vai se fuder. Já. Botou religião no meio pra mim, velho, eu já começo a olhar torto, falo, mano, sai daqui, velho. Não vem usar argumento, a religião como argumento pra cima de mim, não, que não vai colar, velho. Entendeu? Ou você falar algo sério, ou então não tem assunto. Agora, usar a religião como argumento, não está na Bíblia, que Deus fez o homem para a mulher para... vai tomar banho. Então, na tua religião isso é bom, porra, mas na vida real não é assim que funciona. O Deus do Velho Testamento, o Javé, ele tinha uma esposa. Olha lá, safadão. Que era uma deusa, isso é verdade. Que era uma deusa. Inclusive tem a história da Carochinha, não pode esquecer. Verdade. Tinha uma deusa, que era Ashera. E ela era cultuada como a mulher de Javé. Por muito tempo ela foi cultuada. Inclusive, um dia a gente pode fazer um podcast, falar de Jesus e Bíblia, etc. E tal. Eu posso comentar um pouco mais a fundo aí. Há os relatos, já as descobertas arqueológicas sobre essa deusa. Né? E ela vai depois desaparecer dos escritos, depois depois que os judeus voltam do exílio, aí eles vêm com uma série, porque houve uma série de influências do exílio na Babilônia. Então, eles vão começar a esconder, por assim dizer. Eles tinham antes a crença num Deus, que era um Deus que tinha uma esposa, eles faziam culto para essa deusa, etc. Tal. Aí esse Deus, ele volta monoteísta, e ele volta celibatário. É muito interessante isso. Então eles vão esconder essa deusa, mas eles têm registro arqueológico dessa deusa, Ashera. Tem um lance também que eu estava vendo esses dias também um lance da Lilith. Já ouviu falar da Lilith? Foi a primeira mulher da Eva, né? Exatamente. Eu já vi. Eu conheci uma motoqueira chamada Lilith. Isso é do cão. Então vamos pro conto da Carochinha. Não, eu posso falar antes? Pode. Eu acho que as relações sociais, por anos, né, por décadas, milênios, foram pautadas por influência de religião, isso é óbvio, né? Não é que eu acho, é óbvio. Agora, eu acho válido a gente questionar o papel da religião, como você faz, Gordo, mas não dessa forma, vamos dizer assim, tão ávida. Porque isso é para ser comentado e discutido em outro podcast, outro episódio, mas eu acho que o papel da religião, por vezes, não é tão ruim, entendeu? Ele tem o seu valor e não tem como talvez, se negar a existência e a importância dela, obviamente. Agora, eu tentei relacionar isso à existência de um Messias. Você vê que as religiões monoteístas, igual o Murilo já citou, elas têm o seu Messias, né? E a que ponto ele realmente influenciou e fez a gente mudar o nosso comportamento, acho que isso é o que importa na religião, sabe? Não defendo, tenho formação católica, assim, mas não sou praticante, isso é uma coisa legal de se falar, né? Sou católico não praticante. Mas só uma coisa, a gente vai isso em outro assunto. Mas, até onde isso aí que você relatou não é só uma manipulação? Fica aí teu interrogação. Não, mas é uma manipulação do bem, né? Se você for ver. Me castra, não bem porque não sei. Não sei do bem, você não sabe. Quando você está sendo manipulado, obviamente alguém vai te manipular falando que aquilo é pro bem, pro seu bem. Essa é a resposta padrão de que é manipulado. Não, mas isso é pro meu bem. É por isso que chama de ovelha, irmão. Ovelha é social. Eu acho que alguns instintos do homem são controlados pela religião, tipo assim. Não digo instintos, mas vamos dizer assim,
alguns comportamentos que podem ser evitados, se você tiver uma base religiosa, pode influenciar na sua vida, entendeu? Então, mas isso pode Não ser. matar, não roubar, e o caralho. Oi? Entendeu? Isso pode atender um interesse, cara. Entendeu? Isso é para atender um interesse. Te vendem a falsa. É igual o capitalismo. Te vende a falsa impressão de que você é livre, que você pode empreender, fazer o que quiser, e quando na verdade não é isso. É que você fazendo isso, você movimenta todas as engrenagens das coisas. Você buscando o melhor para você faz o melhor para os outros. Mas não para os outros como uma coisa altruísta. Você beneficia alguns poucos. Para mim é a mesma mecânica. Mas eu diria que serve pra gente enquanto, vamos dizer assim, criança, pra adquirir alguns valores, entendeu? Não sei, cara. Não vou dizer que são, posso até dizer como valores morais. Serve pra você quando criança adquirir. O que você vai fazer isso? O que você vai fazer isso depois que você adquirir uma consciência melhor do que é o mundo, como ele gira, aí você já entra mais em valores éticos. Entendeu? Eu entendi o seu ponto, mas aí não é descreditar também as outras religiões, tipo, falar que religiões da África ou asiáticas, eles têm menos moral porque eles não têm a mesma base católica, por assim dizer? Peraí, só uma coisa. Comigo é com o gordo. Peraí, só uma parada. Antes da gente continuar, vamos combinar aqui. O próximo assunto vai ser religião, beleza? Eu acho que ia ser legal. Religião então vai ser. Então vamos deixar para conversar isso no próximo. Que a gente começou. Porque a gente começar falando agora que as pessoas vão querer se matar. Entendeu? E não é o nosso objetivo aqui. Vão querer autógrafo. Já estão me chamando, já estão me ligando. Então vamos fazer o seguinte, ó. Então, o próximo, a gente vai falar sobre religião. Já tem, com a galera antiga, a gente já fez um episódio sobre religião. A gente faz outro, não tem problema. Pessoas diferentes, ideias diferentes. Então, peraí. Pode perguntar, gente. Eu quero ouvir as histórias do Mura também, que ele falou que ia contar mais a fundo. É que o Mura viveu essa época, né, do Velho Testamento, ele estava lá, ele é testemunha ocular das coisas. Ele era na Arca de Noé. Isso mesmo. O Mura estava lá quando voou o fogo na montanha lá e falou: meu irmão, foi o Mura que levou a pedra lá, cara. A pedra de madeira. As placas dos 10 mandamentos, né? Na primeira, quando Moisés quebrou, eu peguei e juntei todos os cacos, assim. Aí eu lembrei e comecei a ler pro povo. Não sei se vocês sabem que daí que surgiu aquele 7 cortado. Antigamente o 7 não era cortado, não sei se vocês sabem. Não, ainda tem gente que não corta, mas tá bom. Mas antigamente não era cortado mesmo. Depois que eu colei as placas dos 10 mandamentos, comecei a ler pro povo, aí eu comecei, né? Não matarás e tal. Aí chegou no 7º, eu falei assim, eu li lá, né? Eu falei, não, eu li, né? Não cobiçará a mulher do próximo. Aí que o povo começou a gritar, corta. Aí eu cortei o 7. E depois, Murilo. E depois do primeiro cio da cachorra dele, ele foi o Moisés que separou o Mar Vermelho. Não? Nossa. Foi boa essa, vai. Ele separou o Mar Vermelho. O Murilo fez a correção ortográfica lá dos 10 mandamentos, mas foi por conta da... A verdade é que o Murilo influenciou toda a nossa cultura, né, com isso. Exatamente. Inclusive aquela música do Maluco Beleza, eu nasci 10 mil anos atrás, foi em minha homenagem. Vocês não sabem disso. E eu tô falando agora em primeira mão para todos. Quem fez a primeira edição da Bíblia foi o Murilo, e como lá tinha muitas frases de efeito, a primeira edição da Bíblia tem folhas coladas. Foi eu e o Gutenberg. Eu nem vou falar porque que as páginas estão coladas, porque senão a censura vai derrubar o podcast, tá? Bora pro ponto da carochinha, vai, bora. Vamos lá. Na verdade, essa história é uma história com H, não é uma história minha, mas eu li quando eu era garoto, nos anos 80, antes de Cristo. Obrigado pela correção. Foi um brasileiro que mandou essa história para uma revista chamada Seleções. E na época ele ganhou um prêmio por causa dessa história. Porque lá tinha uma parte chamada Histórias da Vida Real. Então alguma coisa que acontecia com você,
Você escrevia, mandava uma carta para essa revista, e aí um grupo lia e julgava as melhores histórias, e ele ganhou com a melhor história. A história dizia o seguinte: um dia eu estava na minha casa e bateram palma. Eu saí, olhei para fora e era um morador de rua. Me aproximei e ele perguntou para mim se eu tinha um pedaço de bolo para dá-lo. Eu fiquei pensando comigo e falei para ele: mas por que, diferente dos outros moradores de rua, você não pediu um lanche ou não pediu um prato de comida, algo assim? Ele suspirou, olhou para baixo e disse para mim: é porque hoje é dia dos meus anos. É, Bah, tu mas não fez isso. não, mas achei bonita a história. A minha mãe comenta às vezes, fala, viu, meu aniversário não tinha nenhum bolo. Aí, dia 14 agora foi aniversário dela, né? Eu perguntei pra ela, falei, mãe, você quer ganhar um bolo ou você quer ganhar um shampoo, né? Uma máscara, um condicionador caro, que não é tão caro assim, né? Shampoo. Cara, dá É, shampoo pra mãe. é Que velha, né, pariu. porra? Velha gosta do quê? De lavar cabelo, né? Porra, tu não dá de presente shampoo. Não vou dar uma pizza, então. Ah, porra, aí me chama, mano. Aí, viu? Aniversário, Aí eu peguei e fui lá e comprei pra ela, cara, o shampoo, a máscara, matizante, tá? É matizante quando a pessoa... Murilo, já tá usando matizante? Ainda não. Agora, só uma coisa, interrompendo você rapidinho, Sidão. O caixa deve rir pra caralho quando você compra shampoo, hein? A mulher perguntou. Eu entrei no Dani, já tava acabando já, fechando o negócio. Tinha saído da escola. Um calor, tava suando, passando mal, cansado, mano. Entrei lá, falei, vou comprar o presente da minha mãe, né? Porque amanhã é o aniversário dela. Aí entrei, a mulher perguntou, eu falei, viu, moça, qual que é tal? Ela falou, é esse. Eu falei, então tá bom, daqui. Ela falou, é pra você? Eu falei, não, moça. Olhei pra ela e falei, minha cara. às vezes podia ser pra barba. Eu contei isso aí pros professores lá na minha outra escola. Eles falaram, pode ser pra barba, né? Que já tá com alguns fios brancos. Mas acha? Falei, pra minha mãe, moço, pelo amor de Deus. Agora. Aí comprei uma tortinha no crema também, sabe? Mas tadinha, nunca teve um bolo, ela falou. Minha avó, a mãe dela, teve 24 gestação. É complicado, né? 24 bolos, né? Então não teve, não. Caralho, é dois por mês na média. Meu avô, mano, disse que teve 24 com ela, mas tinha umas outras pra fora aí também. Eu não sei como consegue, né? Morreu com 100... mulher aí. Morreu com 103 anos, até os 90. Tinha uma traveca que cuidava dele lá, uma travesti. Ele queria pegar a traveca, achava que era mulher, coitado, ceguinho, né? Mas queria pegar. Ceguinho, mas sabia palpar, né? Doente. Vambora, galera. Bora. Olá, boa noite para todos. Bom fim de feriado. Vocês também, meus queridos. Até mais, hein? Um abração. Valeu. Vai ser uma eutanásia editar essa porra. O Globo quis parar com 1,15. Malditos. Abraço, pessoal. Falou. A vida. Por que essa página está colada? Murilo, desgraçado.